versão nova, mas é dois quadradinhos que tem no canto direito. Vendo aí minha tela? Tá carregando já. Peraí. Pronto, tô vendo aí. Tô vendo a planilha aí bem. Parece um calendário. É. Viu? Então, assim, ó, só para você entender um pouquinho aí do nosso ramo aí. Beleza. Nós temos uma fábrica de ração, a gente produz ração e produz hoje 5 tipos de ração. Tá? Certo. E a gente, para produzir essa ração, tem uma fórmula para cada fase. Tá. E é um exemplo dessa aqui, por exemplo, ó, minha ração pré-inicial. Isso. Ela tem esses ingredientes aqui e cada Certo. quilo que eu dou na fábrica, que a gente fala por batida, eu faço 4.000 quilos. Então eu tenho uma fórmula para Tá. 4.000 quilos dessa ração. Isso é a engenharia do produto. É a receita, né? Isso. Por exemplo, para mim fazer 4.000 quilos dessa ração aqui, Tá eu certo. preciso desses ingredientes. Então, entendi. Certo? Isso é fixo, essa é uma tabela fixa. Ela não é fixa, porque isso aqui tem alterações mensais, aí até semanais às vezes. Ah, então tem que deixar aberto para você alterar quando quiser, tá? Isso, para mim E a gente poder, pode deixar travado também por senha, tá bem? para mim poder cadastrar, por exemplo, mais produto também, né? Porque não são só esses aqui, pode ser que inclua outros produtos, Beleza. um cadastro de produto e um lançamento que para mim é poder alterar essa fórmula aqui se um dia mudar, né? Tá certo. Se quiser, a gente pode até proteger por senha esse tipo de alteração, porque como é receita, tem que ficar bem, bem fechadinho. Sim. E aqui nós temos 5 tipos de ração hoje que a gente faz, ó, né? Tá vendo? Abate, C2, C1, inicial e pré-inicial. Tá certo. Então, Esses cinco pode se tornar seis um dia? pode, Então pode tá ser bom. que se torne. Tá bom, então. Então deixa aberto o campo também para cadastrar mais. Isso. Aí, essa planilha que eu estou te mostrando aqui, ela é uma planilha que a gente controla a programação da matéria-prima. Tá. Então, a gente acabou desenvolvendo aqui do jeito que deu, Entendi. para nós ter um controle. Então, para que a gente usa ela hoje? E a ideia era deixar num lugar só para fazer a programação da produção. Então, aqui eu tenho essa tela aqui que eu lanço o meu estoque. Então, nós temos um sistema aqui que a gente trabalha, só que ele não comporta essa estrutura de controle de estoque, de matéria-prima, assim, de programação, sabe? Tá. Mas aqui, ó, é um sistema que eu lanço todos os produtos quando chega, eu vou alimentando o meu sistema aqui, e aí Certo. o relatório, que é um relatório RS5, e cola aqui, Tá. certo? Que é o produto que eu tenho no estoque, por exemplo, foi alimentado aqui dia 25/9. Certo. Então, é a alimentação que eu tenho no estoque. A gente pode fazer, quando você lançar a produção, ele faz uma reserva, entendeu, do teu estoque. Então, quando aquela reserva ali chegar a um certo nível, a gente pode te alertar, entendeu? Que uma determinada matéria-prima não vai dar para fazer o próximo produto, por exemplo. Porque é exatamente isso que eu quero chegar lá no final. Qual que é a nossa ideia? Hoje, como que funciona essa planilha? Eu vou só para te falar. A gente coloca aqui uma previsão, ó, de Certo? batidas. Então, aqui a gente fala por batida. Então, cada batida eu faço esses 4.000 quilos aqui, certo? Certo? Então, eu pego uma projeção no começo do mês. Falo, ó, eu vou fazer 310 batidas da pré, 400 batida inicial, 1.400 dessa e 800 total daqui de 4.380 batidas que eu vou fazer no mês. Certo. E Aí, aí ele te dá em material. isso. Daí, o que ela faz? Ela vai lá e busca quanto que eu tenho de estoque, e aí puxa aqui, de acordo com o dia, ó, ela fica vermelha, ó, eu tenho 10 dias negativos aqui, né? Tem algumas Uhum. matérias-primas que eu não programo, por exemplo, é semanal, eu acabo não colocando aqui. Mas, por exemplo, essa matéria-prima aqui, ó, tá acusando para mim que eu vou ter 5 dias a partir do mínimo, que eu determinei aqui. Isso, porque é pela quantidade. Ele vai fazer o teu planejamento pelo que tu tem em estoque e vai dizer se está verde ou vermelho ou branco, de acordo com a quantidade para cada semana. Então vai chegar a hora que vai acabar. Isso. Aí a planilha ela me faz isso, ela pega assim e fala, ó, bom, já que você vai produzir
4.380 batida, 4.380 dá vezes 4.000 quilos, dão 17.520 milhões de quilos, que é 17 mil toneladas. Certo. Ela faz a média que eu vou consumir por dia de cada item de acordo com a forma. Tá bom. Daí ela vai descontando dia a dia para me sinalizar, ó, sexta-feira aqui tu vai estar com 0 dias, então tem que chegar produto. Certo. Então essa é uma programação nossa de estoque que a gente tem. Daí qual que era a nossa ideia? Era montar um lugar para mim fazer o planejamento da produção, e quando eu colocar lá meu planejamento de produção, já me dá uma eficiência estimada, por exemplo, e me dá a atualização do meu estoque, se vai faltar produto, se eu tenho produto, para mim já ir controlando o estoque por ali, e se possível me eliminar essa planilha que eu tenho aqui para mim conseguir fazer minha programação por essa nova, entendeu? Certo. Você quer que a planilha gere uma ordem de produção também? Se for possível, para a gente assim, ó, todo dia a fábrica recebe a programação do dia seguinte. Por exemplo, hoje ela recebeu a de amanhã, certo? E aí, hoje a gente faz uma programação no papel mesmo ali, ó. Qual fase que eu vou entrar e depois, por exemplo, vou começar na pré, certo? Eu tenho 100 toneladas de pré, então vou começar na pré, faço as 100, troco de fase, perco 5 minutinhos, vou para inicial, faço mais 100 de inicial, entendeu? A gente pode fazer uma ordem de produção semanal que venha com as quantidades, com a reserva de material que vai usar e com a ordem de prioridade, quem vai fazer primeiro, quem vai fazer segundo, entendeu? Porque é justamente isso aí, ó. O que acontece? A gente queria juntar uma planilha de planejamento de produção com um controle de estoque, para ver se não vai faltar matéria-prima. Veja, eu tenho uma pessoa o meu desenvolvedor aqui da minha empresa, ele é especializado em processo de produção e planejamento de produção com controle de estoque, tá? Certo. Então, o que é que acontece? Eu vou pegar essa sua necessidade, vou passar esse vídeo que eu estou gravando aqui para ele. Ele, com certeza, ele vai atribuir mais algumas coisas aí que ele pode enxergar que pode melhorar o teu processo. E a gente faz um belo produto aí para você ter aí uma planilha aí para poder gerenciar de forma mais fácil e com um banco de dados, entendeu? Que você faça algumas consultas. Certo. Porque, na verdade, isso que eu estou te mostrando aqui é mais a parte de controle de estoque. A parte da fábrica tem mais alguns detalhes ainda, sabe? Tá? Quer ver? Eu vou te dar um exemplo seguinte, por exemplo, ó, eu tenho minhas 5 fases. Digamos que aqui ó, são 52 mil quilos de cada fase, 13 batidas que daria aqui para mim produzir, certo? Certo. Então, o que acontece? O meu coordenador da produção precisa distribuir essa produção que eu tenho aqui na fábrica de uma maneira que me dê a melhor eficiência, o melhor rendimento da fábrica. Ah, beleza. Certo? Então, para isso eu preciso dos tempos, né, de cada processo, né? Então por isso que aí está a situação. Ó. Por exemplo, assim, a gente hoje tem uma capacidade de produção de 52 toneladas por hora. Independentemente do produto? Independentemente do produto. Capacidade de produção 55 toneladas por hora. Certo. E aí, quando eu vou passar uma troca de fase, eu perco 5 minutos. Né? Então, certo. Eu começo ali a produzir 2 horas, 5 horas da manhã, entro nessa fase, faço isso, depois troco, perco 5 minutos que eu não vou estar produzindo para trocar de fase.
entro na outra e assim eu tenho que seguir minha programação. E tenho um limite de silos, né, para mim guardar essa matéria-prima. Uhum. Então, eu tenho aqui alguns silos, tenho 10 silos. Certo. Então, eu tenho 10 silos aqui para me guardar meu produto, por exemplo. Certo. E aí eu tenho, por exemplo, esse silo aqui é pré. Cabe 30 tons. Esse outro aqui é pré também. 30 tons. Inicial, 30 tons. Inicial também, 30 tons. E assim por diante. Então, o que que acontece? Às vezes eu tenho mais que 60 toneladas. Digamos que eu tenha 200 toneladas aqui. Eu já Certo. tenho que produzir e já tinha que me sinalizar, ó, beleza, você pode produzir, só que você vai precisar aqui de caminhão para ir tirando esse produto, Uhum. entendeu? Cada É, para caminhão deixar espaço, né? para me deixar espaço, não, eu encho aqui, eu tenho que parar de produzir, né? Isso. Então, o que é que acontece? Só para ver se eu entendi. Você vai ter um planejamento de produção, que esses silos são de recepção, não é verdade? Oi? Esses silos são de armazenamento. Armazenamento do produto acabado. Isso, de PA, Isso. né? Porque o MP você controla bem, né? O MP a gente vai controlar por lá porque é o pedido, né? O ECP, eu só preciso controlar quanto que eu tenho, a capacidade Certo. é bastante. Beleza, fechou. Capacidade de armazenamento de MP não é teu problema ainda não. Não. Então, o PA seria o seguinte: na medida que você fosse produzindo, em algum momento alguém tinha que sinalizar, ou a própria planilha sinalizar, o quanto que está enchendo de cada silo, entendeu? É isso aí, porque E aí, se a gente pudesse botar esse silo feito gráfico, eu poderia dizer o quanto por dia, qual era o nível que ele estaria, entendeu? Se ele fosse passando de um certo nível, ele ia ficando vermelho. sim. Porque é justamente isso que eu queria. Eu pensei no seguinte, o meu planejador falou o seguinte, ó, beleza, eu tenho aqui, ó, Tipo, a gente criar um supervisório de acordo com a programação de produção, entendeu? é, digamos, eu tenho 228 toneladas. Ah, beleza, eu começo às 5 da manhã trabalhar, meu turno. Então eu sei que eu produzo 52 por hora, eu sei que cada troca de fase eu perco 5 minutos. Eu queria que o cara distribuísse a programação aqui. E aí, por exemplo, ele fala, ah, vou pegar aqui, ó, eu tenho 200 toneladas. É 200 mil quilos de inicial. Eu sei que eu tenho uma capacidade total de 60, mas Tá. para mim não ter que fazer as 60, aí mudar de fase, perder tempo, aí voltar de novo para essa fase, eu queria fazer tudo uma vez só. Aí meu planejador vem aqui e coloca, por exemplo, vou pegar das 5, 50 batida, 200 toneladas, eu vou gastar, dividido por 52, vou gastar 3,85 horas. Então, eu vou pegar das 5 até as 7 horas da manhã. Opa, beleza, você pode fazer isso. Só que aqui, para mim, tinha que sinalizar, ó, então você vai precisar de 3 caminhões para ir tirando essa ração. Digamos Tu assim. fala que você. Então, só para pegar esses dados, você fala que a capacidade de produção é de 52 toneladas por dia, Por por hora. hora. Por hora, fechou. Qual é o teu turno? É um turno ou dois turnos? Hoje a gente trabalha 2 turnos. Tu pode escrever aí só de que horas até que horas? Nós trabalhamos das 2 horas da manhã até, sem parar, às Certo, 17h30. certo, entendi. Aí entra outro. Aí 17h30. Isso é fechado, né? Eu tenho 2 turnos, Certo. mas eu não paro nem um minuto. Nem em horário de ponta você para, não. Tem gerador, né? O horário de ponta eu paro, mas eu paro, tipo, eu não paro de meio-dia, né? Meus Hum. turnos se cruzam ali. Tá, então teu horário disponível de produção é de 2 a 17. O resto é horas que você. Parado. Certo, parado, beleza.
Entendi, não, pode prosseguir. E aí, qual que era a nossa ideia? Então, era que tivesse uma planilha, uma ferramenta em que o coordenador da fábrica recebesse a produção, como aqui, por exemplo, Uhum. e fizesse a distribuição. Falasse, ó, se meu turno começa às 2, eu vou começar nessa fase aqui. Beleza. Então, comecei nessa fase, eu vou das 2 até X horários, só que aqui vai estar me sinalizando, ó, vou precisar de caminhão. Quer prosseguir? Não, prossigo. Ok. Aí vai me sinalizar aqui, ó, precisa de caminhão, fica vermelhinho, alguma coisa assim. Ok. Isso. E aí, eu vou dando sequência no meu planejamento. Ah, terminei o planejamento, agora eu vou imprimir ele e vou entregar lá para o operador. Ó, operador, tá aqui o planejamento nosso. Se nós seguir esse planejamento, eu vou ter uma eficiência de tanto, de disponibilidade de tanto e assim por diante. Aquela questão do OEE, sabe? Isso, sei, sei. A E gente até aí. tem essa outra planilha do OEE, sabe? Uhum. Que a gente lança os nossos dados aqui também. Essa planilha, você adquiriu ela em algum outro momento? Essa planilha nós compramos de um outro cara. Eu sei de quem vocês compraram. Ela está na minha loja também para vender. Vocês compraram de José Roberto. Esse aí mesmo. Ela está até na loja da Sofma. É uma planilha bem bacana também. É boa, porque aqui a gente pega e lança os nossos dados, ó, até aqui eu cadastrei, ó. 52 por hora, daí que a gente tá lançando, não tá lançando por produto, tá lançando a produção total, sabe, por dia, para ficar mais fácil. Isso. E pelo volume produzido, ele vai dar o OE. Isso, daí ele me dá aqui o OEE, né, pela performance, eficiência e tal. Isso. Então, hoje ele me dá. Então, o que que nós queríamos aqui? Mais ou menos ter esses dados já consolidado, é o realizado, certo? Aham. Aqui é o que eu de fato produzi, de fato parei. Mas eu queria uma planilha para planejar a produção e que já me estimasse, ó, se eu seguir esse planejamento, eu vou ter uma eficiência de 90% OE. Mas daí Aham. que durante o dia eu posso quebrar um equipamento, daí eu vou justificando, daí eu no final do mês eu pego e falo, ó, beleza, ó, a gente fez um Não planejamento. atingiu por conta de alguma coisa ou então atingiu. Isso, eu fiz um planejamento para ter uma eficiência de tanto, tive X, por isso, por isso, por isso. E aqui ficaria fácil para o cara programar, porque daí ele já sabe, ó, eu vou programar tal fase, são 200 toneladas vai gastar tantas horas, aí vou para outra fase vou perder 5 minutos. O que eu estou entendendo, Fábio, é que você tem duas necessidades. Primeiro é a compra de matéria-prima, quer dizer, na verdade, três necessidades. Primeiro é a compra de matéria-prima. Segundo, o sequenciamento, o melhor sequenciamento de produção. E Isso, terceiro é que você não pode engargalar o processo na saída, que é ter produto e não ter onde botar. exatamente. Então, é esses três pontos. Você pensa em unificar todas as planilhas ou essa planilha já está unificada? Qual? Tu fala? Dessa aqui? Unificar essa aí que você está me mostrando aí com aquela de OE. A de OE é outra planilha. É É porque outra, tá. É outra. Então você queria unificar e ter dois dashboard? essa de OEE, que nem eu te falei, ela é o dado consolidado, é o que de fato eu produzi, Uhum. o que aconteceu ali no turno. Essa Certo. outra, nós queríamos ter depois a eficiência que só para o operador, por exemplo, se basear, ó. Se eu seguisse. Eu falo o seguinte: na hora que a gente projetar a planilha, a gente já juntar com a de OE para você ficar com uma única planilha com tudo, entendeu? Ao invés de ficar abrindo várias planilhas. Pode ser também. Entendeu? E a gente usa até o mesmo layout aí da planilha aí da outra, né? Aham. O Só mesmo layout. que, E só faz que faz o dashboard com EE e com esse armazenamento nos silos, entendeu? e a projeção da a programação ali de produção. E a programação de produção. Sendo que a programação de produção, ela vai estar em uma outra aba que você vai poder imprimir para entregar ao operador, entendeu? Uhum. E aí, assim, por exemplo, mas aí eu vou poder separar, por exemplo, ó, de acordo com o programado, era para mim ter uma eficiência de X, porém o realizado foi Y. Certo. Né? Porque eu não quero que o OEE pegue os dados do que o operador está jogando aqui. Eu quero que o OEE pegue os dados reais de produção, que é o que eu estou lançando aqui. Certo. Porque eu programo.
para ter 90, mas acontece alguns imprevistos e eu acabo tendo 83, que é o que está ali, entendeu? Você vai ter o planejado vai ser realizado. Ali é o realizado. E aí você precisa do OE do planejado. Isso, Porque aí no final do mês, em reuniões gerenciais que você tiver, você vai pontuar o que aconteceu e o que não aconteceu, porque você vai ter o histórico na mão. isso, aham, isso aí. Então tá entendido, cara. Se ficar faltando mais algum detalhe, é durante o desenvolvimento do projeto, tá bem? Aham. Tá bom? Você dá com isso aí tem mais alguma questão? Não, com isso aqui já dá pra gente iniciar e te passar já uma proposta. Se surgir mais alguma dúvida, a gente dá uma ligadinha para você, só para afinar as coisas, e aí a gente toca o barco, tá bom? Tá bom, então. Quem me ligou hoje foi o Carlos, da manutenção. Carlos, Uhum. eu acho que deve ser de outra empresa, então. Eu acho que eu estou confundindo as empresas. Você não é da Supergás Brás, não, né? Não, nós somos da Pluma. Ah, tá, tá. Então estou confundindo aqui, porque eu tenho uma reunião agora da Supergás. Mas fechado, Fábio. Vamos embora. Vou resolver isso aqui internamente. E aí eu te dou. Acho que amanhã mesmo eu já mando para o seu e-mail, tá bom? Se você puder digitar seu e-mail aqui. Eu te passo o meu e-mail, sim. Ah, já está aqui. Fábio Formento, @pluma. agroavícola.com.br. Isso, deixa comigo então, tá? Eu Tá, passo joia? esse e-mail. E aí a gente vai se falando. Já estou com o teu WhatsApp. Obrigado pela atenção, viu, Fábio? Beleza, valeu. Vamos fazer um bom produto aí para você, tá? Tá, Tchau, joia. Bom orçamento aí. Obrigado. valeu. Tchau, tchau. É.